Bom dia. Ali. Bom dia, meninas. Vocês estão aí firme, né? Oi, Toshi, bom dia, Ângela, Zuleika. Gente, quem quiser mandar o link da live pelo Instagram, vou ensinar para vocês. Porque a gente pode mandar pela setinha, né, para alguém, ou pode mandar pelo Instagram. Se você quiser pegar o link e mandar no Instagram. Tá vendo aí onde está escrito comentar? Tem 3 pontinhos. Você vai clicar nos 3 pontinhos e você vai clicar em copiar link. Aí esse link agora, tá copiado, você vai lá no seu WhatsApp e cola ele nos seus contatos de WhatsApp. Você consegue mandar a live ao vivo para os seus contatos de WhatsApp. Eu vou adicionar o Veríssimo aqui. Em nome de Jesus, ele vai entrar. Amém, aleluia. Oi, amor. Oi. Bom dia Vocês a estão me ouvindo todos. bem? Bom dia. Alguém escreveu aí que tá sem som, provavelmente é o seu telefone. Sai e entra de novo na live. Vocês estão ouvindo? Ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem. Aleluia. Amém. Oh Lord, you search me. You know my way. Even when I fail you, I know you love me. I know you love me. Your holy presence surrounded me. In every season, I know you love me. I know you love me. At the cross I bow my knee. There's no greater love than this. There's no greater love than this. You have overcome the grave. Your glory fills the highest place. What can separate me now? Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele sabe de todas as coisas. É o que a Sandra escreveu aí. Eu sei me amas. Eu sei que tu me amas. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amas e estás presente. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. A me cercar. Verdade, aleluia. Em todo tempo, eu sei me amas. Eu sei me amas.
Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte ele venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluia. Glória a Deus. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei que me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Aleluia. Sobre a morte ele venceu, sua glória ao céu Amém, encheu, Jesus. nada Aleluia. vai nos separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Declare isso. Tudo consumado está. Amém, Jesus. Tudo consumado está. Tudo consumado. Tudo consumado está. Eu sei que me ama. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Amém. Tudo consumado está. Amém. Glória a Deus. Antes de começar, eu vou passar a visão que eu tive hoje na oração. Quando eu fiz a oração final, eu tive uma visão. Eu até falei ela na oração. Às vezes, quando eu tô orando, a gente traz, né, na intercessão aquilo que o Senhor nos permite ver. Às vezes Ele nos revela, às vezes Ele nos permite ver. E eu via que haviam portas, muitas portas, que estavam abertas nas nossas vidas. E algumas dessas portas eram portas de confusão, portas para gerar morte espiritual, portas que não são do Senhor. E eu via que nessa madrugada essas portas fechavam. Eram muitas portas que estavam se fechando. E depois eu via algumas outras portas e primeiro eu vi uma enorme, uma grande, uma porta muito grande, com um cadeado, e esse cadeado estourava. E quando ele estourava, a porta abria. E depois eu vi várias outras portas que também eram abertas. E eram várias portas que estavam à nossa frente e elas eram abertas e outras fechadas. Para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Ele é esse Deus, né? A palavra diz que Ele abre portas que ninguém fecha. E Ele fecha portas que ninguém abre. E hoje o Senhor fechou aquelas portas que aparentemente parecem ser lugares para você entrar, passar e ir, mas não são. E o Senhor fechou. Aleluia. Glórias a Deus em nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que é isso? Esse fechar e abrir de portas é o cuidado de Deus para com cada um de nós. Amém.
Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Deus faz tudo. Ele move o céu e a terra para salvar os seus escolhidos. Glória a Deus. E às vezes, algumas portas ele tem que fechar. É verdade. Algumas portas que nos levariam por um caminho de perdição, ele fecha. Amém. E ele abre outras. E às vezes, Deus abre portas sem a gente pedir. De repente aparece na nossa frente uma porta que ele abre. Uma porta nova. Um caminho novo. Um propósito novo, uma missão nova, uma cidade nova. Um emprego novo. Um ministério novo. Algo novo que Deus faz. E é assim, Deus é um Deus de novidade. Deus é um Deus de novidade. A igreja de Efésios, ela experimentou do poder de Deus. Foi um povo que estava longe, que estava perdido, assim como nós. Nós estávamos tão longe de Deus. A nossa mente era uma mente mundana, os nossos atos eram mundanos. Nós estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e revivemos pelo poder de Cristo Jesus. Foi Ele que operou isso em nós. Nesse dia de hoje, nosso segundo dia de estudo do livro de Efésios, eu convido você para abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 3. Ontem nós estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2. Se você não viu, assiste. Passa para os seus amigos, para os irmãos, parentes. Pode passar. Assiste. Assiste uma vez. Teve gente que assistiu mais de uma vez. Pode assistir duas. É palavra de Deus que alimenta a alma, que nos faz fortes, que nos amadurece. É isso. Isso que Deus faz. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos estudar juntos, né? O capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5 até o versículo 17, porque é uma sequência só. E amanhã nós finalizamos aí o finalzinho do capítulo 5 e o capítulo 6 todo, ok? Então nós temos aqui... falar dos itens, né? Também. Isso, amanhã nós vamos falar. Amanhã nós estaremos preparados, né? E o Senhor me permitiu contar um segredo. Amanhã, na hora que nós formos vestir a armadura, nos revestirmos com a armadura de Deus, vocês vão perceber que nós estaremos preparados, nós vamos ter o entendimento delas. Porque antes de vestir essa armadura, a gente precisava de passar pelo capítulo 1, 2, 3, 4 e 5 e até o versículo 10 do capítulo 6, para depois entrar na armadura. Amém. É o preparo de Deus. Olha o cuidado de Deus conosco. Aleluia. Ele nos prepara, Ele abre a nossa visão, Ele prepara o nosso coração para poder receber essa armadura. Amém. Tem que entender o porquê. Não é só, eu me revisto. Não é só uma oração. É uma forma de vida. É o entendimento. E Deus está nos permitindo. Que maravilha. Gente, isso aqui é tão maravilhoso. Fazer estudo da palavra de Deus de madrugada. Olha só. Tem gente que tinha preguiça de ir para a igreja na escola dominical. Nós estamos aqui na madrugada estudando a palavra de Deus. Olha só que maravilha. Capítulo 3. O capítulo 3, Paulo, dos versículos de 1 até o 6, dos versículos de 1 a 6, ele continua falando sobre a grande revelação. A revelação de quê?
essa revelação aqui, ó, que está lá no versículo 5. Então nós estamos estudando já o capítulo 3, Efésios, capítulo 3, dos versículos de 1 a 6, tá? A gente estuda por blocos, tá? Blocos, que o assunto está ligado. Então, lá do versículo de 1 a 6, Paulo continua falando sobre a grande revelação. Qual é essa grande revelação? Ela está lá no capítulo, no capítulo 3, versículo 6. Olha lá. Saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da sua promessa em Cristo pelo Evangelho. Olha só o que significa isso. Tem muita gente que não gosta de estudar o Velho Testamento, acha o Velho Testamento cansativo. Tem outros que pensam que o Velho Testamento é coisa do passado, que existe hoje uma nova aliança, então não há necessidade de estudar o Velho Testamento. Então, ouve o que eu vou te falar agora, nesse momento. O Velho Testamento é tão importante quanto o Novo Testamento. Presta atenção nisso. Então, se você gosta de estudar o Novo Testamento, você também deve estudar e amar, meditar no Velho Testamento. É a Bíblia toda. Eu tenho essa frase que eu levo comigo, ó. É a Bíblia toda. Toda a Bíblia. A Bíblia toda, toda a Bíblia. Amém. O que quer dizer isso, que somos co-herdeiros? Essa revelação. É para nós entendermos que todas as promessas, toda dispensação de poder e glória de Deus, toda a intimidade de Deus com o povo de Israel, todo o amor que Deus teve com o povo de Israel, o cuidado, a misericórdia, a compaixão, o amor, a esperança que Ele lançou no coração deles, a terra prometida, as vitórias sobre os inimigos, cada promessa que Deus fez através dos seus profetas, dos seus homens e mulheres de Deus no Velho Testamento, elas valem para mim e para você que somos gentios. Todas elas. Então, quando você lê lá, que quando Deus falou com Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando você lê esse versículo, você vai ler ele assim, ó. A minha família é bendita, porque essa promessa que Deus derramou sobre Abraão, ela vale sobre a minha família também. Se Deus abençoou a família de Abraão, Deus também abençoa a minha família, porque eu faço parte dessa promessa. Você tem que ter esse entendimento para poder reivindicar isso. Você tem liberdade diante de Deus, diante do Pai. Pai, eu tenho esse conhecimento. Eu li na tua palavra que todas as tuas promessas do Velho Testamento, todo o teu amor por Israel é o teu amor para comigo. Aleluia. É promessa para mim. Então quer dizer o quê? Que Deus vai abrir o mar vermelho que tiver na sua frente. Glória a Deus. Se tiver que abrir, Ele vai abrir. Se os inimigos vierem contra você pelo caminho que você passou, é bênção para você, mas é maldição para aqueles que te perseguem. Ouve essa palavra. Se o inimigo cavar uma cova para você cair, ele vai cair dentro dela. Aleluia! Todos os salmos, todos os provérbios, todas as palavras de Isaías, tudo é para nós. Amém. Dos versículos 7 ao versículo 13, Paulo, ele declara para a igreja de Efésios sobre o ministério dele. Ele declara que ele é ministro. Ele é ministro chamado para pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus é poder. O que é a palavra de Deus? Ela é poder. A palavra de Deus é poder para libertar. A palavra de Deus é poder para curar. A palavra de Deus é poder para transformar. Essa é a palavra de Deus. Por isso que ele fala tanto da palavra de Deus, da importância da palavra de Deus. Paulo falava várias línguas,
Paulo era cidadão romano, mas o que ele gostava de falar? Que ele era pregador da palavra de Deus. Por quê? Porque o mais importante que a igreja tem, mais importante tesouro que Deus deixou com a igreja é a palavra de Deus. Por isso que nós somos despertados, nós somos chamados para ler a palavra de Deus todos os dias, cada vez mais. Quanto mais Glória a lermos Deus. a palavra de Deus, mais nos encheremos do poder de Deus, mais impactados, mais transformados nós seremos. O que Paulo está querendo dizer é: nada mais importa do que a palavra de Deus. Aleluia. Não é a marca do carro, não é o nome do condomínio que você mora, não são as cidadanias que você tem aqui na terra, não é o quanto de dinheiro que você tem no banco, não é o tanto de vitalidade e saúde que você tem. É a palavra de Deus, é a quantidade de palavra de Deus que você tem dentro de você. Mais do que isso, é a quantidade de palavra de Deus que você vive. Glória a Deus. Uau. Verdade. É a quantidade de palavra de Deus que você vive. E a palavra de Deus, ela tem que ser vivida. Nós meditamos na palavra e ela nos impacta e nos transforma. Todos os dias. O que Paulo está dizendo é: a palavra de Deus, ela vai transformar cada um dos membros da igreja, à medida que nós lemos a palavra, à medida que nós meditamos na palavra. Ela nos impacta, não tem como não ser transformado. Eu não conheço ninguém que lê Bíblia, lê Bíblia, que não é transformado de alguma forma. Deus vai nos transformar através do poder da palavra. É revelação. Nós começamos a ter o entendimento de coisas que não entendíamos. É sabedoria. Deus revela o seu propósito em nós e através de nós na sua palavra. Não é em outro lugar. Não adianta você procurar em coach, procurar em não sei quem das quantas, ir atrás de homens e mulheres. É através da palavra de Deus. Aleluia. É através da palavra de Deus. E no versículo 10, para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. Sabe quem é que leva esse conhecimento tanto na terra quanto no mundo espiritual? É a igreja. A igreja chega para todos que estão na terra. Todos, gentios, de longe, de perto, aqueles da nossa família, do trabalho, que não conhecem a Deus, vizinhos. Essa mensagem do Evangelho, essa palavra de Deus chega até eles. Esse conhecimento da verdade, essa revelação. E também no mundo espiritual. Deus nos chama como igreja para chegar no mundo espiritual, diante de principados, potestades, diante dos demônios, e dizer: qual é o chamado, qual é o propósito da igreja? E o mundo espiritual tem que obedecer. Aleluia. Porque quem está na igreja é Cristo, que é o cabeça. Nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Nós temos autoridade. Escute isso. Glória a Deus. Paulo está querendo dizer o quê? Que a igreja tem autoridade no mundo espiritual. E a igreja tem autoridade no mundo físico. Glória a Deus. Escute isso. A igreja tem autoridade. Ela é a única que tem autoridade real e verdadeira no mundo espiritual e no mundo físico. É isso que Paulo está querendo dizer para a igreja de Efésios. Ela tem poder e autoridade. E é por isso que no versículo 12 ele fala assim: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Aleluia. A igreja, ela é ousada, ela não é tímida. Glória a Deus. Você não é chamado para ser tímido e nem covarde. Amém. Você, fazendo parte da igreja de Cristo, é chamado para ser corajoso e corajosa, valentes. Nós somos os valentes de Cristo. Com ousadia, com intrepidez,
com coragem, com autoridade. Nós vamos exercer a autoridade que Deus nos deu como igreja aqui na terra e também no mundo espiritual, nas regiões celestiais. Quando você vê algo aqui no mundo físico se levantar contra você, ou no mundo espiritual, nós vamos abrir a nossa boca e exercer a autoridade que Cristo nos deixou. Nós vamos paralisar toda ação do mal. Nós vamos paralisar toda ação do adversário e das trevas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é com timidez, não é com apatia, não é com covardia e nem medo e nem insegurança, mas é com confiança pela fé em Cristo Jesus. A igreja vai levar esse conhecimento. Continuando no capítulo 13, no versículo 16. Para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito, no homem interior. Talvez uma das coisas que as pessoas mais buscam nesse mundo seja poder. Existe uma disputa de poder dentro das famílias. Quem é que manda? Existe uma disputa de poder nas empresas, na cidade, num país, no mundo inteiro. As pessoas brigam, lutam, se matam por busca de poder. E não é diferente nas igrejas. Por que você acha que Paulo está falando isso com a igreja de Éfeso? Com os Efésios? Porque existe nas igrejas atuais uma briga por poder. Quem é que manda, quem é que prega mais bonito, quem é que canta mais bonito, quem é que senta mais na frente, quem é que senta naquela posição lá, quem é reverenciado, quem é que tem o título, quem é o pastor presidente, quem é o vice, quem é isso, quem é primeiro vice, quem é que não sei o quê, quem é o missionário das fulano das quantas, quem é a profetisa de tal. É uma busca de poder. Quem é que manda mais? Mas Paulo está dizendo aqui, não é assim, igreja de Éfeso. Não é assim. O poder não é externo, o poder é interno para vencer a carne. Para a transformação do homem interior. Porque a nossa maior luta não é contra o mundo nem contra o diabo. A nossa maior luta como crente é contra a nossa carne, é contra o nosso homem interior. O poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que nos enche de forma poderosa, com força, ele nos enche. O poder de Deus, nós somos enchidos com o poder de Deus, não é para ter fama, não é para termos cargos na igreja, não é para sermos melhores, honrados, exaltados e glorificados. Toda honra, glória, louvor, poder e majestade somente a Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Não é para ter likes, não é para ter seguidores, não é para fazer bonito, não é para ser elogiado. O poder de Deus é para ter transformação de vida no homem interior. Entenda isso. Entenda isso. Então, se você está vendo aí hoje, pessoas falando de poder de Deus para fazer gracinha, para fazer os outros cair no chão, para ter seguidor, para lotar estruturas, espaços, isso ou aquilo, para ser exaltado. Ah, tem que ser honrado. Que tem que ser honrado nada. A única honra é ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ele que tem que ser honrado. Ah, tem que ter glória. Glória do homem não, é glória de Deus. Glória a Deus. Nós temos que viver na simplicidade, na manjedoura. Nós temos que viver nas coisas simples, toda honra e glória ao Senhor. Então, no capítulo 3, lá nesse versículo 16, ele fala sobre isso. Não é multidão, não é fama, não é dinheiro, não é influência, não é poder. É transformação no homem interior. Versículo 17.
para que Cristo habite no vosso coração pela fé. Para que Cristo habite no vosso coração pela fé. Essa primeira parte. Sabe o que quer dizer isso? Essa palavra habitação, existem duas palavras. Duas palavras para designar habitação. A habitação, um local onde o inquilino mora de forma passageira, transitória. E a habitação aonde o dono mora de forma permanente. E aqui, nesse versículo, o contexto da palavra habitação não é habitar e morar de forma permanente, de forma transitória, de forma passageira. Deus quer habitar dentro de nós de forma permanente, Aleluia. para sempre e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus, ele habita na igreja, dentro da igreja. Ele é o cabeça da igreja para sempre. Deus quer habitar dentro de nós para sempre. Não é temporariamente. Por isso que o poder de Deus, ele está dentro de nós para sempre. O Espírito Santo, ele faz morada dentro de nós para sempre. Não é hoje, amanhã não tem. Hoje eu estou cheio do Espírito, amanhã eu não estou cheio. Não existe isso. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você tem ele hoje, você tem ele amanhã, você tem ele semana que vem, você vai entrar 2022 cheio do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Aleluia. Paulo usa aqui, no versículo 17, no finalzinho, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Ele usa duas palavras aqui. Enraizados. A igreja deve estar a sua raiz, ela é em Cristo. Aleluia. A nossa raiz não é no mundo. A nossa raiz não é na filosofia, não é na sociologia, não é no iluminismo, não é na razão. A nossa raiz é em Cristo Jesus. Glória a Deus. E Deus te pergunta nessa manhã, aonde está a sua raiz? Aonde você tem buscado água? Aonde você tem buscado a nutrição da sua árvore, da árvore da sua vida? Segunda palavra que ele usa é fundação, alicerce, enraizado e alicerçado no amor. Quem é esse amor? É Cristo Jesus. Aleluia. Aonde está o teu alicerce? Jesus falou sobre isso. Se a tua casa estiver sobre areia, vai vir qualquer ventinho e ela vai cair. Mas nós estamos fundados, o nosso alicerce é na rocha de Israel, é em Cristo Jesus. Então, quando vier o problema, você declara. É isso que Deus quer nos ensinar nessa carta de Efésios. Nós não vamos ficar, o problema vem, você vai chorar, vai ficar quietinho. Não, vai abrir a boca e vai declarar, vai louvar. A minha casa está firmada na rocha de Israel. Porque a minha casa está firmada na rocha. Se a tempestade vier, não prevalecerá. Aleluia. Glória a Deus. Pois firme minha casa está. Minhas raízes estão em Cristo. Minha água vem dele. Meu alimento vem dele. Você vai cantar. Você vai declarar a palavra. É isso que Deus tem nos chamado. É isso que é exercer as armas espirituais. Nós vamos declarar a palavra. A tempestade vem, a luta vem, a prova vem, mas nós estamos firmados na rocha de Israel. As nossas raízes estão em Cristo Jesus. Versículo 18 e 19. Para que possamos ser capazes de compreender com todos os santos
Ninguém compreende sozinho. Compreender com todos os santos a compreensão de quem Deus é, da sua palavra, do Espírito Santo, da obra de Cristo, da igreja, de tudo do reino dos céus, só é possível no corpo de Cristo e na igreja. Presta atenção nisso. Olha o que Paulo está querendo dizer, porque tinha alguns na igreja de Efésios que estavam querendo, eu já conheço a Deus agora, eu já aceitei Jesus, vou ficar só na minha casa, não vou participar de corpo de Cristo, não vou fazer parte de nenhuma igreja. Eu sou a igreja e pronto. Ninguém é igreja sozinho. Nós somos igreja em corpo. Aleluia. A compreensão de todas as coisas nós só obtemos no corpo de Cristo. Amém. Na igreja. E a igreja pode ser presencial, ela pode ser online, mas você tem que fazer parte de um corpo. Você tem que estar ligado num corpo. Nós estamos aqui hoje num corpo. Somos todos igreja aqui, ó. Estamos juntos aqui. Amém. Para que possamos entender qual é a largura, o comprimento, a profundidade, a altura, conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Glória a Deus. A palavra diz que Deus ele não cabe nem no universo inteiro, de tão grande que ele é. Aleluia. As galáxias, o universo todo, não consegue segurar o tamanho de Deus. Mas Deus também é capaz de colocar a sua plenitude, tudo que ele é, o seu ser, a sua revelação dentro de nós. Tão pequenininho que nós somos. Deus quer encher a nossa vida, como ele encheu os membros da igreja de Éfeso. Era uma igreja cheia do Espírito Santo, um povo cheio do Espírito Santo. Tinha a plenitude de Deus dentro de si. Deus também quer nos encher. Pleno, cheio. Pleno é cheio. A plenitude de Deus, Deus por inteiro. Não segura. Ah, não, eu estou segurando um pouquinho. Não segura mais, não tem como mais. Não sou eu mais, não somos nós mais. É Deus. Deixa Deus tomar conta. Deixa Deus controlar. Permita isso. Ele vai tomar conta de todo o nosso ser, de toda a nossa vida. No versículo 20. Ora, aquele que é capaz de fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Aleluia. Glória a Deus. A ele seja a glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Você tem ideia da capacidade de Deus? Da grandeza de Deus? Do que Deus pode fazer? Deus quer nos dar esse entendimento. Nós, às vezes, ficamos paralisados e sem palavra diante de um probleminha tão pequeno, um inimigo que se levanta contra nós. Nós ficamos paralisados como o exército de Israel, 40 dias e 40 noites ouvindo o inimigo nos afrontar e não fazemos nada. Porque nós não conhecemos ainda por completo quem é esse Deus que habita em nós. Davi sabia. E ele era inconformado. Quem é esse incircunciso que zomba, que caçoa do Deus de Israel, do Deus dos exércitos de Israel? A capacidade de Deus vai muito além da nossa razão, do nosso entendimento, do nosso pensamento. Deus pode fazer muito mais do que a gente pede. Às vezes a gente não sabe nem pedir, a gente pede pouco. Quem aqui já pede pouco? Sabe por que a gente pede pouco? Porque às vezes a gente acha que Deus não vai fazer o muito e não pode fazer o muito. A gente não tem fé para pedir muito.
Mas Deus está levantando uma igreja poderosa, cheia do conhecimento dele, cheia do poder dele, com ousadia, que vai pedir coisas grandes. Nós vamos pedir coisas grandes, porque o nosso Deus é grande. Pedidos grandes para um Deus grande, que pode fazer coisas grandes, maiores do que pedimos ou pensamos. Deus não está dentro de uma caixinha. Nós estamos. E Deus tem que nos libertar dela. Mas Deus é muito maior do que tudo. Amém, aleluia. Deus é maior do que tudo. Capítulo 4, dos versículos de 1 a 3. Paulo começa a falar sobre a unidade da igreja. Ele começa a falar da igreja, da unidade do corpo. Com humildade, mansidão, longanimidade, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Presta atenção no que Deus vai nos ensinar aqui, ó. Existem muitas denominações. Eu não sei qual que é a sua. Tem assembleia, tem batista, tem metodista, tem presbiteriana. E, infelizmente, hoje em dia, atualmente, a igreja, essas igrejas divididas em denominações, estão brigando uma com as outras. Mas você precisa de ouvir isso, porque talvez você vai ser o primeiro a ser diferente lá onde você está. Amém. Deus não nos tem chamado para brigar com placa de igreja. É verdade. Quem é da presbiteriana, quem é da batista, quem é da metodista, quem é da Assembleia de Deus, quem é da Original Church, fazem parte de uma única igreja. Aleluia. Só existe, escute isso, só existe uma igreja apostólica. É a igreja de Cristo Jesus. Amém, aleluia. É a igreja invisível e a igreja visível. Essa igreja é a única que existe. Placas, denominações, isso aí é coisa de homem. É coisa aqui da terra. Mas existe só uma igreja e Deus está te chamando hoje para você ter esse entendimento. E Paulo provavelmente falou isso porque estava tendo divisões lá na cidade de Éfeso. Começaram a criar denominações, placas de igrejas diferentes. E ele veio e trouxe esse entendimento. Não é placa de igreja, é igreja de Cristo. Não é denominações, é a igreja do nome de Jesus. Só tem um nome. Jesus, a igreja de Jesus Cristo. Amém, aleluia. Persevere. Você tem que lutar, não é pela placa da sua igreja, pela sua denominação. Você tem que lutar por Jesus Cristo. Nós somos soldados de Cristo. Fazemos parte do exército de Deus. E o livro de Efésios fala de batalha espiritual. Nós não estamos aqui para lutar por homens, lutar por placa de igreja, por denominações. Nós estamos aqui porque fazemos parte do exército da igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Você está sendo preparado e preparada como um bom soldado, Glória a Deus. arregimentado para poder lutar. Aleluia. Dos versículos de 4 a 6, Paulo traz algo muito importante. Preste atenção, nós falamos que fazemos parte de uma só igreja. Mas nem todas as igrejas fazem parte da igreja de Cristo Jesus. Nem todas as religiões fazem parte da igreja de Cristo Jesus. Existe hoje uma palavrinha que é falada por aí que chama ecumenismo. E Paulo avisou sobre isso à igreja de Éfeso. Versículo 4 a 6. Há um só corpo, um só Espírito, uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A igreja de Cristo não é budismo. Não é islamismo. Não é hinduísmo. Não é outras religiões. Não é espiritismo. Não é candomblé. Não é umbanda. A igreja de Cristo é uma só. E o que Paulo está querendo dizer aqui é que deve se passar pelo filtro.
O filtro que ele mostra aqui nos versículos 4 a 6. Será que lá tem o mesmo batismo? Tem o mesmo Espírito? Tem o mesmo, serve o mesmo Deus? Tem a mesma fé? A mesma confissão? Cuidado com o ecumenismo. Deus não nos quer no ecumenismo. Não é misturar religiões. Nós somos um só corpo, uma só igreja. Cuidado com isso. Que tem hoje assim, ó, todo caminho leva a Deus. Já ouviu essa frase? Todos os caminhos levam a Deus. Passe na peneira da palavra de Deus. Por isso que nós somos conhecedores da palavra de Deus. Manejamos bem a palavra da verdade. Nos versículos de 7 a 11. Paulo começa a falar sobre os dons ministeriais. Dons ministeriais. Que são 5. Olha essa mão aqui, ó. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. 5 dons. Amém. 5 dons. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas você sabe o que Paulo está querendo ensinar aqui? Que não existe uma estrela na igreja. Não existe um sacerdote mor, um pastor mor, um padre mais importante. Não é isso. Não é isso. O que ele está dizendo é que existe um corpo. Existe um corpo e a igreja precisa que esses 5 ministérios estejam presentes nela para que a igreja possa ser uma igreja madura. A igreja vai continuar sendo uma igreja infantil, uma igreja criança, uma igreja que não tem maturidade, uma igreja, vamos dizer, uma igreja Nutella, se ela só tiver pastor. Mas ela não tem mestre, não tem evangelista, não tem apóstolo e não tem profeta. E olha o que o Paulo quer mostrar aqui mais ainda. Que se você faz parte, presta atenção, pega essa palavra para você. Pega essa palavra. Se você faz parte do corpo de Cristo, você tem pelo menos um dos dons ministeriais. Os 5 dons ministeriais, eles são para todos. Aleluia. Nem todos vão ser apóstolos, nem todos vão ser pastores, nem todos vão ser mestres, nem todos vão ser evangelistas e nem todos vão ser profetas. Mas se você faz parte do membro, você é membro do corpo de Cristo, você tem um desses dons ministeriais. E você precisa de desenvolver. E o corpo de Cristo precisa que você desenvolva esse seu ministério. Amém. Uau! Então quer dizer que eu tenho um dom ministerial? Sim. Amém. Aleluia. Todos nós que somos membros do corpo de Cristo temos um dom ministerial. Aleluia. E é só na palavra de Deus, é nas madrugadas, é na busca que Deus vai mostrar para você qual o dom ministerial que você tem. Amém. Aleluia. Não enterre os seus talentos, os seus dons. A um ele deu 1, outros deu 2, outros deu 5. Amém. Palavra dos talentos. Mas nós não devemos enterrar. Nós Amém. devemos Aleluia. exercer esses dons. Aleluia. Depois dos versículos 17 a 24, Paulo começa a trazer orientações práticas para a igreja. Capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4, ele trouxe um conhecimento, uma revelação profunda. É como se fosse a base do conhecimento que a gente precisa para poder aplicar. O que é que a gente vai aplicar no nosso dia a dia? Por que a gente deve ter amor? Por que a gente deve ser paciente? Por que a gente deve resistir ao diabo? Porque a gente estudou que nós fazemos parte de um corpo de Cristo. Nós estamos assentados nas regiões celestiais, porque Deus nos amou primeiro. Porque nós temos fé.
no nosso coração que Deus nos deu. Amém. Então, dos versículos 17 a 24, ele começa com uma série de orientações práticas gerais, tá? Gerais, para qualquer pessoa fazer. E ele vai falando. Não andeis como as pessoas que andam no mundo. Depois, no versículo 18, separados da vida pela ignorância, não andeis com cegueira de coração, nem perdidos de sentimento, não andeis com lascívia, não cometam impureza, nem ganância. Ele continua. Não tenham corrupção, nem engano, mas renovais a vossa mente no Espírito. Versículo 24, revistais do novo homem. Ele continua, versículo 25, vai continuando. Pare de mentir, ele fala sobre isso. Falai a verdade. Irai-vos e não pequeis. Não deis lugar ao diabo. Olha só, são orientações gerais para todo mundo. Velho, criança, idoso, adulto, qualquer um. Se você furtava, não furte mais. Amém, Jesus. Aleluia. Nenhuma palavra imprópria saia da tua boca. Amém, Senhor. Somente aquela que seja para edificação. Não entristeçais o Espírito Santo. Retire de você toda amargura, ira, cólera, tumulto, briga, Amém, blasfêmia, aleluia. malícia. Tire tudo isso do vosso meio. São orientações gerais que ele dá. Sede amáveis, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou por causa de Cristo. E ele continua. Capítulo 5, versículo de 1 a 17. Ele continua. Sede seguidores de Deus, andai em amor, não tenha fornicação, nem impureza, nem avareza, nem se nomeie entre vós coisas que não convêm aos santos, nem imundícia, nem conversa tolas, nem gracejos que não convêm, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, impuro, avarento, idólatra, vai herdar o reino dos céus. Aleluia. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre isso. Portanto, não sejais participantes com eles. Ele continua. No tempo outrora, nós andávamos em trevas, mas agora devemos andar na luz, porque somos filhos da luz. Glória a Deus. O fruto do Espírito é a bondade, a justiça e a verdade. Devemos aproveitar tudo que é aceitável a Deus. Amém. Não devemos ter amizades com obras infrutíferas das trevas. Devemos reprovar tudo isso. Se alguém te chamar para fazer algo errado, não faça. É o que Paulo está falando para nós. Se alguém te chamar para fazer algo errado, eu não faço isso. Eu faço parte do corpo de Cristo. Porque até falar dessas coisas são feitas por eles em secreto é vergonha. Não devemos fazer coisas reprovadas por Deus. Devemos andar na luz. Porque na luz tudo se manifesta. E ele lá no versículo 14, capítulo 5, versículo 14, desperta, ó tu que dormes. Em nome de Jesus. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te dará a luz. Aleluia. Deus está nos despertando. O que é essa carta? Qual a intenção dessa carta? Era despertar a igreja. A igreja tem que ser igreja. Aleluia. Igreja tem que ser igreja. Na sua plenitude, não é mais ou menos. Nós não somos igreja mais ou menos. Nós não somos igreja um pouquinho. Você um pouquinho de igreja de Cristo, não. Ou nós somos igreja na sua plenitude, ou nós não somos igreja nenhuma. Igreja é igreja na sua plenitude. Na plenitude do poder do Espírito Santo de Deus que opera em nós. Amém. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém, aleluia. Até aqui. Glória a Deus. Unidade não é ecumenismo. Nossa luta não é pela placa da igreja, nem pela nossa denominação, mas pela igreja de Cristo Jesus. Amém. A igreja visível e invisível.
alicerçada, arraigada em Cristo Jesus. Aleluia. Nós temos a promessa de Deus. Não há mais separação. Tudo que Deus prometeu aos judeus vale para nós também, gentios. Glória a Deus. Que estávamos longe e Nós hoje estamos tomamos perto. posse. Aleluia. Estamos perto de Cristo. Aleluia. E a Bíblia não é só para ser ouvida. Nós devemos praticar ela. Viver. Aleluia. Fugir da aparência do mal. Sim, Pai. Nós devemos resistir ao diabo. Se a gente mentia, não vamos mentir mais. Se nós roubávamos, não vamos roubar mais. Se nós pecávamos, não vamos pecar mais. Porque somos igreja. Aleluia. Nós somos filhos da luz. Glória a Deus. Igreja é igreja plena. Igreja só é igreja na sua plenitude. Amém. Que a plenitude do poder do Espírito Santo de Deus encha a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te tome por completo. Não é mais você, é o Espírito Santo. Aleluia. Não é mais nossos pensamentos, é os pensamentos do Espírito Santo. Não são mais as nossas palavras, são as palavras que o Espírito Santo colocar na nossa boca. Não vamos mais onde queremos ir, nós vamos aonde o Espírito Santo nos levar. Aleluia. Não é mais o que queremos fazer, mas é o que o Espírito Santo de Deus quer fazer através de nós, em nós. Glória a Deus. Aleluia. Que esse dia de quinta-feira você seja revestido do poder de Deus, revestido da graça de Deus, da plenitude de Deus, que Deus te encha por completo, que Ele tome a tua vida e que você exerça. Aleluia. Eu tenho ministério então, Veríssimo? Tenho sim. Todos nós temos um ministério. Seja um ministério apostólico, seja um ministério de profeta, seja um ministério de evangelista, seja um ministério de pastor, ou seja um ministério de mestre. Aleluia. Eu vou ficar com isso na minha cabeça agora o dia todo. Eu tenho um ministério, eu não sabia que eu tinha um ministério, eu tenho um ministério, Glória aleluia. a Deus. Mais um motivo para glorificar a Deus, que não é por nós, é pela graça dele. Aleluia. E ele escolhe um ministério para nós como lhe apraz, porque é ele que dá o dom. É ele que dá o dom, não somos nós. A gente não cria o dom, viu? Nós não criamos o dom. Nós recebemos o dom. Então exerça o seu ministério. Exerça hoje o seu ministério. Exerça hoje. Hoje eu vou exercer o meu ministério que Deus me chamou. Seja ativado, Pai, hoje em nome de Jesus. Ativa, Senhor Deus, em nós o ministério Em nome de Jesus. que cada um tem. Senhor. Ministério apostólico seja ativado agora em nome de Jesus. Ministério profético seja ativado agora em nome de Jesus. Ministério evangelístico seja ativado agora em nome de Jesus. Ministério de pastor seja ativado agora em nome de Jesus. Ministério de mestre seja ativado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não é para fama, não é para poder, não é para se mostrar. Não. É o poder de Deus no homem interior. É para transformação. O poder de Deus é para transformação. O poder de Deus não é para cair no chão, não, viu? Aleluias. Não é para ficar doidão, não. Não é isso, não. O poder de Deus é para aleluia. transformação do homem interior. Amém. Aleluia. Seja cheio do poder de Deus. Seja cheio do poder de Deus. Cheio, cheio. Enche, Senhor. Enche, enche, enche. Enche o vaso. Enche o vaso. Derrama o azeite até transbordar. Derrama. Derrama, Senhor. Derrama. Enche de água. Enche de água. Enche. 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 Poxa, enche. Exerça o seu ministério cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. Aleluia. 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 Tomamos posse, Senhor. Aleluia. Daquilo que é nosso, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de nosso Deus e Pai, que as doces e eternas consolações do Deus Espírito Santo esteja conosco. Igreja poderosa de Deus. Amém. Hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E olha só como que Deus é lindo.
porque ontem aqui eu estou na Estância Paraíso e a gente está no programa Renovo. E ontem à noite, a ministração de ontem foi finalizada e a pessoa que estava ministrando, o que o Senhor derramou por último, né, depois de toda a ministração, foi a ativação dos 5 ministérios sobre a igreja. Foi exatamente isso. E quantas vidas estavam ali sem viver, né? Sem viver o propósito de Deus e receber aquilo que o Senhor tem para todos nós. Para todos nós. E não se preocupe, não fique ansioso, ansiosa. Ai, qual que é o meu? O que que é? Apenas caminhe no caminho que é Jesus. Continue com Ele, lendo a palavra, orando, buscando o Senhor. Porque neste processo, nesse caminho, Ele vai endireitando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos levando até que Ele se torne claro, isso se torna claro para você. E aí, às vezes, as pessoas do seu lado começam a enxergar e já ver coisas que nem você está vendo ainda. O dom e o talento que Deus colocou dentro de você. Ele não vai vir por causa da sua performance, ou porque você fez curso tal, ou participou de congresso X, ou porque fez seminário tal. Ele virá através da sua busca, da sua entrega ao Senhor Jesus. A sua busca na palavra, ler a palavra, conhecer a palavra de Deus, entender, compreender os mistérios, descobrir mistérios que o Senhor vai revelar a você, né? Através da oração, através da leitura da palavra. É tão simples e é tão barato. É tão simples e é tão barato. A Bíblia todo mundo tem. O joelho para dobrar, o seu coração se dobrar perante o Senhor. Tá aí dentro de você. E depende somente de você. Como é libertador isso, gente? Como é maravilhoso. Depende só de você. Depende de você. Você não depende de ninguém, de homem algum, de pastor algum, de nada. Para você buscar o Senhor, porque Ele está aí te esperando. Ele está pronto para todos nós. Então depende de você. Claro que na nossa caminhada, no processo, o Senhor vai levantando vidas, pessoas, homens e mulheres de Deus, para caminhar junto conosco, para nos trazer uma palavra de conforto, às vezes uma oração, às vezes nos endireitar, fazer com que a gente enxergue algo que a gente não está enxergando, às vezes uma palavra de correção. Claro, Deus vai levantar essas pessoas. Mas para você viver o propósito de Deus, o projeto de Deus e o poder que há em Deus, que irá se manifestar na minha vida e na sua vida, depende de mim, de você, somente de você, e depende de mim para eu viver o meu e você viver o seu. E isso é maravilhoso, isso é libertador. O véu já foi rasgado de cima a baixo. Da mesma forma que, pensa em uma pessoa de Deus que você olha e fala, meu Deus, essa pessoa ela é cheia de Deus, ela busca o Senhor. Você vê coisas nela que você fala, eu quero viver isso, Senhor. Eu quero viver isso. Pensa nessa pessoa aí. Sabe o que ela fez? Sabe o que ela faz? Ela se dobra perante o Senhor. Ela busca o Senhor em oração, na leitura da palavra, jejum, ela sacrifica muitas coisas, ela abre mão de muitas coisas. Porque o Evangelho, o céu, a gente toma ele é a força, a palavra diz isso, é a força. Então é um preço. E Deus é tão maravilhoso, porque é um esforço e a gente abre mão de muitas coisas, mas até isso se torna suave e leve muitas vezes, porque é Ele quem faz através de nós. E a palavra diz que o fardo é leve. Então é Ele que nos capacita mesmo, é Ele que nos dá força, Ele que nos traz coragem, Ele que nos posiciona, Ele que nos justifica, Ele que nos abençoa, Ele que nos liberta, Ele que nos cura. Tá tudo nele, tudo para Ele e por Ele. Amém?
Eu vou deixar essa live salva. Vou compartilhar nos grupos também. Algumas pessoas me pediram para salvar no YouTube, né? Eu vou mandar no grupo, ela vou mandar sempre a partir de agora no YouTube e no Instagram, nas duas versões. Para quem não tem Instagram, poder assistir também lá no canal do YouTube. A gente tem um canal do Mulher Que Nem Eu no YouTube, lá tem algumas pregações, já estão lá. E essa aqui eu vou colocar também lá e vou compartilhar com todos vocês. Amém? Lembrando que hoje a gente está de jejum. Nós mandamos o áudio ontem nos grupos explicando sobre o jejum. E você faz o jejum no seu horário. E daquilo que é precioso e caro para você tirar, é o café? É a rede social? Não sei, o Senhor vai te falar. Nós precisamos praticar algo. Eu e o Veríssimo estávamos falando, a gente falou sobre isso no final de semana. O Senhor deu uma palavra pra gente sobre 2022, que é um ano, Ele quer mais intimidade, né? Ele quer mais intimidade. O entendimento que nós tivemos é de que conhecer mais da pessoa do Espírito Santo, dialogar mais com Ele, falar mais com Ele, ouvir mais a Ele, vai nos trazer essa maior intimidade, né? Então, que você hoje pergunte aí ao Senhor, Senhor, eu vou fazer meu jejum, o que eu vou retirar? E Ele vai te falar. Amém? Em nome de Jesus, que o seu dia seja maravilhoso na presença do Senhor. E em nome de Jesus, de hoje para amanhã, nós estaremos no nosso terceiro dia da madrugada, fechando aí o estudo do livro de Efésios e o Senhor nos revestindo da armadura. Eu já sinto que estou sendo revestida dessa armadura desde ontem. Desde ontem, o que Deus tem ministrado em nosso coração, Ele já está nos revestindo dessa armadura. Aleluia. Amém? Tome posse disso, amados. Amados e amadas. Compartilhe esse estudo com mais pessoas, porque está muito precioso. Né, a igreja, nós precisamos conhecer a palavra. Amém? Tudo consumado está. O véu rasgou, Amém. o caminho abriu. Obrigado, Senhor. Tudo consumado está. O véu rasgou de cima a baixo. Aleluia. Obrigada, Jesus. Oh, quão lindo esse nome é. Amém. Oh, quão lindo esse nome é. Aleluia. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Jesus é o nosso Rei, Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da minha mente, Ele é o Rei da minha boca, Ele é o Rei do meu coração, Ele é o Rei da minha casa, Ele é o Rei da minha família. Declare isso hoje, amém? Em nome de Jesus, um abraço, fiquem com Deus. Um beijo para vocês. Tchau. Tchau, amor. Tchau. Tchau a todos.